Hoje, na nossa segunda aula, nós discorremos um pouco mais sobre a questão jurídica, como a nossa Constituição e o nosso Código Civil, eles estabelecem a formação de família. Dissemos sobre a questão da união estável, à luz da lei, dissemos como é que surgiu a partir dessa abertura existente na legislação, permitindo que pessoas constituam família sem que de fato fossem casadas, como sendo a grande arma e o grande instrumento para que as pessoas pudessem entrar com uma ação, né, pedindo a equiparação da união estável de pessoas de mesmo sexo, para que depois, posteriormente, pudesse ser convertida também em casamento. Então, o que acontece? Baseado aí na questão da dignidade humana e do princípio da igualdade e da não discriminação, o nosso Supremo Tribunal Federal deu ganho de causa aos instrumentos que foram aí impetrados, pedindo essa equiparação de direitos de uniões homoafetivas ao mesmo nível das uniões heterossexuais. Foi aí que nasceu no Brasil a união homoafetiva oficializada por lei. Então, discorremos sobre esse assunto também porque nós, como igreja, estaremos tendo que enfrentar essa situação também de frente e precisamos estar alertas a todas as questões jurídicas que envolvem exatamente esse tema. Então, a partir daí, depois que eliminamos todo o conteúdo sobre história, sobre a sociologia e sobre o direito da família, nós adentramos então a olhar, à luz da palavra de Deus, quais são os ingredientes formadores de família, quais são os fundamentos fundadores de família, à luz da palavra de Deus e sob a ótica de Deus. Então, há três textos que foram confrontados. O texto de Gênesis 2, a partir do versículo 18 a 24, o texto lá de Mateus 19, 6, e o texto de Efésios 5, 31, onde temos a opinião de Deus sobre como a família é formada, onde nós temos o pensamento e a opinião de Jesus, e por último a opinião e o posicionamento do apóstolo Paulo. E daí nós tiramos então os quatro fundamentos constituintes e formadores da família, sob a ótica de Deus, é claro, né? De que quando Deus planejou a formação da família, ele pensou em união de pessoas de mesma espécie. Então, o primeiro princípio é que casamento para Deus, família é formada com a união de seres de mesma espécie, espécie humana. Em segundo lugar, nós vimos que o segundo pilar de sustentação da família sob a ótica de Deus é que é a união de duas pessoas de mesma espécie, ou seja, espécie humana, porém de sexo diferente. A formação de família sob os olhos de Deus se pauta na heterossexualidade. Em terceiro lugar, se pauta na monogamia. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Um homem se unindo a uma mulher. E por último, com o complemento dado por Jesus, o quarto pilar, o quarto fundamento, se pauta na indissolubilidade da família. Ou seja, o que Deus ajuntou, que não separe o homem. De posse disso, discorremos também na aula de hoje sobre o posicionamento da nossa Comunhão Batista Bíblica Nacional com relação ao divórcio, principalmente no tocante à ordenação de obreiros. Então, a nossa Comunhão Batista Bíblica Nacional veda a ordenação de pessoas divorciadas e recasadas. Olhamos à luz da palavra de Deus também e sob a ótica das interpretações acerca do divórcio na nossa comunhão batista bíblica, os diversos pensamentos que nós temos em igrejas da nossa comunhão, sobre a possibilidade do divórcio, sobre o pensamento da possibilidade do divórcio e do novo casamento, sobre a possibilidade também do divórcio e do novo casamento em situações de abandono por parte do cônjuge descrente, e também fizemos a título de reflexão
novas situações que surgem com o avanço da nossa sociedade. Como devemos agir no caso de violência e abuso doméstico. Como nós atuaríamos, como nós aconselharíamos mulheres que estão passando por violência, não somente psicológica, mas física. Como agiríamos se o cônjuge se despertasse, se revelasse homossexual? Como agiríamos em todas essas circunstâncias que hoje estão diante de nós? Como agiríamos diante do adultério virtual? Então, foram muitas as reflexões na aula de hoje e amanhã, se Deus quiser, voltamos para mais um tempo de aprendizado e que Deus nos abençoe.